Francisco nega a ressurreição de Jesus. Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. É isso mesmo que você ouviu. Francisco, que se diz Papa, entre aspas, negou a ressurreição corporal de Jesus. Veja aí. O jornalista italiano Eugênio Scalfari, que é ateu e muito amigo de Francisco, disse que Francisco negou a ressurreição corporal de Jesus, afirmando que Cristo crucificado emergiu da tumba como um espírito e não como um corpo. Heresia! Absurdo total! O espírito não morre, por isso ele não pode ressuscitar. Pelo amor de Deus, Francisco, onde você estudou teologia, rapaz? O que morre é o corpo e é ele que ressuscita. Jesus saiu da tumba, saiu do túmulo, ressuscitado em corpo. O corpo dele foi ressuscitado. E olha, os discípulos viram e foi cheio de testemunha que viu isso. Que absurdo! Depois de ressuscitado, Jesus partiu o pão para os discípulos de Emaús. Espírito não parte pão. No Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, Jesus aparece aos 11 discípulos que estavam trancados em casa por meio dos judeus. Jesus comeu um pedaço de peixe assado na frente deles, provando que o seu corpo tinha ressuscitado, porque espírito também não come peixe. A ressurreição de Jesus é um fato histórico. Olha, São Paulo disse que mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Como é que o tal de Francisco, que se diz Papa, fala um absurdo desses? Ah, mas aí vai ter os puxinhas do Papa, a turminha chapa branca para me criticar e dizer, calma aí, o Vaticano negou tudo. Claro que negou. Foi uma indignação geral entre os fiéis na Itália e adjacências, né? Todo mundo que ficou sabendo ficou revoltado. Daí o Vaticano saiu negando. Veja só o que disse o Vaticano e vamos analisar tintim por tintim. Vamos lá. O Vaticano declarou o quê? Como já foi dito em outras ocasiões, as palavras que o Dr. Eugênio Scalfari atribui entre aspas ao Santo Padre durante as entrevistas que ele teve não podem ser consideradas como um relato fiel do que realmente foi dito, mas representam uma interpretação pessoal e livre daquelas que ouviu. Você notou que o Vaticano diz assim, como já foi dito outras vezes, sabe por quê? Sabe por quê? Porque o Francisco dá entrevista pro amigão dele aí, o Scalfari, que é ateu, tá bom? Ele dá essa entrevista para esse cara desde 2014. É isso, desde 2014, há mais de 5 anos já. E toda vez que ele dá uma entrevista pro Scalfari, sempre sai depois essas afirmações absurdas contra a nossa doutrina e contra a nossa fé. E sempre o Vaticano sai dizendo, não foi bem isso que o Papa Francisco falou. Peraí, você tem um amigo que distorce o que você fala, você continua dando entrevista para ele? Não, né? Isso é óbvio, gente. São 5 anos que o Scalfari faz isso toda vez. Todas as vezes. Você não dá mais entrevista pro cara. Você fala, olha, tchau, não tem mais amizade com você. Você está aí atrapalhando, você está conturbando a nossa fé, a nossa igreja. Mas não. Ele continua dando essas entrevistas e o Vaticano continua dizendo, não foi isso que ele quis dizer. Aí os puxinhas, né? Não foi isso que ele quis dizer. Fica repetindo, papagaio. Não foi isso que ele quis dizer. É um absurdo. Olha, você que é puxinha do Papa, para com isso, você só perde. Porque o próprio Papa, ele mesmo, entre aspas, né? O próprio Francisco, ele mesmo, nunca desmentiu nada disso. Por que ele não sai na frente da câmera e diz, é o seguinte, é mentira, eu não disse isso? Por que ele não fala? Não, manda a assessoria de imprensa dizer que não foi isso que ele quis dizer. Peraí, se fosse sério, o indivíduo ia na frente das câmeras do Vaticano e dizia, mentira, eu não falei nada disso, não vou dar entrevista mais. Mas acontece que é esquisito. Parece que quer jogar essas coisas para conturbar, deturpar a fé das pessoas e depois está dizendo, não foi isso que ele quis dizer. Então o que foi que você quis dizer, Francisco? Tudo isso causa confusão para as pessoas, para os fiéis. É confusão em cima de confusão. E aí eu me lembro de uma frase do Francisco na Jornada Mundial da Juventude, que ele disse, eu quero confusão.
Muito bem, Bergoglio, se é confusão que você quer, é o que você está causando na nossa igreja. Você está deixando um monte de fiel desnorteado, tem um monte de gente abandonando a igreja, ou ficando em casa perdendo a fé, ou indo para outras igrejinhas por aí, outras seitas e por aí vai. Tá certo? Eu vou contar uma coisa para você, isso não é trabalho de pastor, não. O pastor conduz as ovelhas. Era isso que era para você fazer. Você paga para isso, para conduzir as ovelhas para o Senhor. Ele não fica simplesmente confundindo todo mundo a ponto das pessoas tomarem atitudes erradas e irem para o inferno. Então é o seguinte, gente, eu falei até agora para você da igreja falsa. É por isso que eu falo que isso aí é igreja falsa. Já viu o Bento XVI fazer isso? Não. Viu João Paulo II fazer isso? Não. E por aí vai. Por quê? Porque essa igreja do Bergoglio é a igreja falsa. É a igreja que quer mudar tudo de novo. Eles querem fazer outra coisa, abandonar a tradição, abandonar o evangelho, abandonar tudo que foi durante 2000 anos e fazer um outro negócio completamente diferente. A igreja verdadeira é a igreja de 2000 anos de tradição e de magistério. É a igreja que segue o que Jesus realmente disse nos evangelhos. Essa é a igreja verdadeira. É a igreja das aparições de Jesus, das aparições de Nossa Senhora, das revelações particulares. Essa é a igreja verdadeira. Não saia da igreja verdadeira, mas abandone a igreja falsa para ontem. Não vamos sustentar mais comunistas e gente simplesmente que fica confundindo as pessoas e acabando com a fé e a espiritualidade, transtornando as pessoas com esse tipo de declaração, ou pelo menos permitindo que façam essa declaração e depois nem aparece para desmentir na frente das câmeras. Paz e bem.